Olá, boa noite. Boa noite. Hoje você acompanha um Grande ABC Notícias com apresentação simultânea, com informações aqui do estúdio da TV Grande ABC. E também todos os destaques ao vivo, direto da capital federal, a política em Brasília. Afastado, senador Aécio Neves ainda tenta manter o mandato parlamentar. Saiba todos os detalhes das movimentações e das votações no Congresso. Procurador-Geral da República tenta justificar perdão dado aos irmãos Batista. Deputados avaliam o momento político e o futuro do presidente Michel Temer. Envie mensagem pelo WhatsApp, anote aí, 942429397. Hoje é quarta-feira, dia 24 de maio. O Grande ABC Notícias Especial está começando. Abrimos esta edição especial do Grande ABC Notícias com apresentação ao vivo aqui dos nossos estúdios no ABC e com a nossa equipe também em Brasília, acompanhando de perto a movimentação política depois das delações dos executivos da JBS. Agora vamos fazer contato direto com Brasília, onde se encontra Leandro Amaral, para nos trazer os bastidores desse dia agitado na capital federal. Boa noite, Leandro. Muito boa noite, Amanda Sinac, muito boa noite a você que nos acompanha no canal 3 da NET, para São Caetano do Sul, em qualquer lugar do planeta, pela nossa rede social, Facebook da TV Grande ABC, sempre na telinha ou na telona, ao vivo a nossa reportagem falando direto de Brasília. Para quem conhece aqui, estamos no Eixo Monumental, aqui ao fundo você vê a esplanada dos ministérios e daqui a pouquinho nós vamos falar o resumo de como foi toda esta quarta-feira de muita manifestação, de muita agitação, repercussão dentro e fora do Congresso Nacional, muitos manifestantes, número inicial, balanço inicial aqui, dados oficiais do governo, 35 mil pessoas passaram por aqui nesta quarta-feira em Brasília. Mas antes, Amanda, e você que nos acompanha, nós vamos inverter a pauta, porque gentilmente abriu espaço na agenda para atender aqui a nossa reportagem, o deputado federal Alex Manente. Por favor, deputado. O Alex, que é deputado pelo PPS, deixou rapidamente o plenário aqui nesse dia de votações, de articulações, para atualizar as informações a você, em especial, morador do ABC. Alex, boa noite, obrigado pela entrevista. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos os telespectadores e internautas da TV Grande ABC que nos acompanham. Com o maior prazer, vocês estando aqui em Brasília, abro sempre um espaço para poder trazer informação à nossa região. Isso, e abriu espaço mesmo, porque como está tudo interditado e foi tudo modificado por conta da circulação, o Alex andou aí um bom período, um bom trajeto aqui, chegou correndo para falar com a gente, para a gente aproveitar primeiro essa imagem belíssima do Congresso e atualizar as informações. Primeiro, Alex, para quem está chegando em casa, acompanhou parte do noticiário, ou para quem não conseguiu ter acesso às informações ao longo desta quarta, qual o resumo do que aconteceu em Brasília? Bom, na verdade nós vivemos essa manifestação que, na minha opinião, ultrapassou os limites de qualquer manifestação. Nós tivemos uma verdadeira depredação, vandalismo, ministérios que acabaram sendo destruídos com fogo e, infelizmente, isso não agrega em nada nesse momento de crise política, econômica que o país passa. Por isso, eu acredito que foi um dia marcado por essas manifestações, mas que não paralisou o trabalho na Câmara, as votações das medidas provisórias. Agora mesmo estamos discutindo, eu voltarei para lá para ainda votar as medidas provisórias que estão na pauta. Tem uma importante do perito médico na questão do INSS, dos processos que estão parados, para que ele ganhe um bônus para agilizar processos que estão parados há mais de 2 anos. E nós precisamos começar a discutir também o futuro do Brasil nesse momento que vivemos,
de muita incerteza. Politicamente, Alex, qual o ambiente? Porque para quem acompanhou primeiro a estratégia política do governo Temer e da base era justamente iniciar essa semana mostrando que politicamente não perdeu força ou perdeu muito pouco no Congresso, dando sequência ao calendário das reformas, das votações. Ontem a gente teve um tumulto na Câmara dos Deputados, foi invertida a pauta, foi aprovado, por exemplo, uma questão que era unânime na casa em relação ao resgate do FGTF, das contas inativas, mas e na sequência da pauta, há esse mesmo clima para o encaminhamento dos grandes projetos? Não, Leandro, o que ocorreu foi, na verdade, a continuidade do que já estava sendo tratado antes daquela quarta-feira, com a divulgação das delações da JBS. Então, essa semana já estava prevista a votação de todas as medidas provisórias que travavam a nossa pauta, e foi isso que foi feito. E grande parte das medidas provisórias não tem discussão de mérito, porque são unânimes e beneficiam o país de maneira geral, inclusive acelerando a economia. Como, por exemplo, você citou, o FGTS. Se nós não votássemos, no dia 1º não poderia mais recolher o FGTS. Então, nós precisaríamos aprovar essas medidas provisórias e foi isso que foi feito. Acredito que ainda os processos políticos existentes de antes dessa delação não afetaram esse tipo de trabalho, ou seja, aquilo que é benéfico ao país e que a Câmara não pode paralisar. Obviamente, muitas discussões ocorrem nesse momento de como se dará, como cada partido se posiciona. Muitos têm defendido a renúncia do presidente para que a gente possa sair da crise. Há um outro aspecto importante, não há um nome de consenso entre os deputados para poder substituí-lo, então acredito ser necessário de fato muita calma, muita tranquilidade nesse momento conturbado que vive o país. Isso. E na questão ainda prática do dia a dia, o que foi discutido hoje, Alex, e o que ainda está em votação, as medidas provisórias, o que vai impactar no dia a dia de quem nos acompanha? As medidas provisórias são das mais... Uma medida provisória, quando ela perde o efeito, cessa aquele decreto que foi baixado pela medida. Então, por exemplo, o FGTS que foi aprovado, ele no dia 1º já não poderia ser mais retirado. Então nós aprovamos para poder passar de medida provisória a lei aprovada. E isso dá a seguridade de que as coisas ocorrerão. Assim como do perito médico do INSS, já que nós temos um acúmulo muito grande de processos por falta de atendimento desse perito. Então, 2 anos que uma pessoa aguarda a peritagem, nós estamos criando uma bonificação para ter mais médicos nessa peritagem e agilizar o processo do INSS. E aí, rapidamente pegar o gancho, porque veio muito a discussão da diferença da delação da Odebrecht para a delação da JBS. Por que a gente até discutiu isso no estúdio na semana passada, por que a irmã do Aécio foi preso, o primo do Aécio foi preso e ele não, e você levantava a questão do foro privilegiado que agora está sendo tão discutida. Como é que é possível avançar nessa discussão do foro privilegiado e não ter tantos privilégios assim? Na verdade, Leandro, essa é uma luta que eu travo desde o início do mandato, mas acredito que esse é o momento apropriado para essas medidas. Inclusive, hoje mesmo, mais uma vez, declarei meu apoio às 10 medidas de combate à corrupção. Acho que é fundamental nós termos aqui um pacto nessa Câmara de uma legislatura tão conturbada, de sair com algo grandioso para a população, como, por exemplo, a aprovação das 10 medidas de combate à corrupção, assim como acabar com o foro privilegiado, que beneficia 35 mil pessoas no Brasil, não são apenas os deputados federais ou ministros. 35 mil pessoas estão submetidas ao foro privilegiado, que acabam tendo privilégios, inclusive nesses momentos de delação ou de qualquer outro crime. Apresentei um projeto na Câmara para poder tornar crime hediondo a corrupção no poder público, no erário público, porque é inadmissível nós observarmos com letargia tudo que está ocorrendo no nosso país, denúncias de corrupção dos mais diversos partidos. Eu, inclusive, hoje postei a minha indignação em ver lista mais lista, JBS, Odebrecht, OAS, e nós não podemos punir severamente. Aí o que acaba acontecendo, Leandro? Um desestímulo da população com toda a classe política. Não, mas se não teve nenhuma punição aos irmãos Batista em relação à delação premiada, até um artigo publicado hoje no jornal Folha de São Paulo pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, diz que ele está suscetível, os irmãos estão suscetíveis aos crimes da ordem econômica. Tem CPI, tem alguma tramitação nesse sentido? Inclusive acabamos de assinar aqui uma CPI para poder investigar tanto esse momento da delação feita do fator econômico, que eles tiveram benefício com a queda do dólar, sabendo do que ocorreria, como dos benefícios que eles tiveram com o BNDES.
Eles ganharam dinheiro do povo brasileiro, agora roubaram na cara dura, incentivaram a classe política corrupta, a parte da classe política corrupta, e vão morar em Nova York, na avenida mais cara do mundo. A Quinta Avenida. Então, nós precisamos ter punição. Assinei a CPIs, nós vamos investigar, mas mais que isso. O que nós queremos também é que o Supremo também seja rigoroso com quem comete esse tipo de corrupção. Perfeito. Agora, em relação ao Michel Temer, Alex, até a gente aguardava e estava com outros colegas aqui de imprensa, para você que nos acompanha, o STF não fez nenhum encaminhamento no dia de hoje, Carmen Lúcia também não fez nenhum encaminhamento no que diz respeito ao presidente da República, Michel Temer. Na questão jurídica, ele já disse que tinha retirado aquela intenção de suspender o inquérito, a ideia é dar sequência e provar a inocência no final. Politicamente, Michel Temer caminha para terminar essa semana um pouco mais fortalecido do que no início, ou não dá para fazer essa comparação? É muito difícil fazer comparação, né? Na verdade, você está comparando o ruim para o menos pior, né? Então, na verdade, eu acho que existe uma crise, acho que juridicamente o que precisa ser comprovado é a perícia da Polícia Federal, e por isso tem uma suspensão das atividades nesse processo, na abertura do inquérito sugerido pela Procuradoria no Supremo. O que também nós precisamos ressaltar é que nós precisamos ter celeridade. Eu acho que o que nós não podemos é ficar aguardando passivamente esse momento e fingir que não está acontecendo nada no nosso país. Tem uma grave crise, acredito que o TSE também vai pesar isso na sua avaliação do dia 6 de junho. No dia 6, e pode ser aí o momento final. É importante só ressaltar, se for pelo TSE, o presidente, ele fica suspenso do mandato de presidente se ele perder no TSE. E aí o Rodrigo Maia, nosso presidente da Câmara, assumirá a presidência da República interinamente, ainda não chamando eleições diretas ou indiretas. Perfeito. E nesse caso, o Rodrigo Maia, que também está no epicentro de toda essa discussão, se está apoiando ou não está apoiando o Temer, tem conduzido os trabalhos de uma forma republicana, como presidente da casa, mais como apoiador, menos como apoiador de Temer? Não, eu acho que nessa semana não dá para julgar, como eu disse. Essa semana nós tivemos uma semana em que teríamos obrigatoriamente que cumprir as votações a rigor das medidas provisórias, senão elas perderiam validade. Então essa é uma semana atípica, porque a responsabilidade é da Câmara, com milhões e milhões de reais impulsionando a economia do mais pobre, das pessoas que precisam do fundo do FGTS. A partir da semana que vem, acredito que a gente começa a ter a sinalização de como se dará. O que eu acredito que os partidos, de maneira geral, aguardarão as decisões tanto do Supremo como do TSE. Enquanto isso, teremos uma certa letargia nesse processo de solucionar definitivamente a crise. Isso antes do Alex voltar para o plenário, já falou da pauta de hoje, e a pauta dessa quinta, alguma expectativa, algum item mais polêmico, Alex? Não, essa semana as votações devem se encerrar nas medidas provisórias hoje ainda, pela madrugada, e amanhã deve ser só sessão de debates. Perfeito. Deputado federal Alex Manente do PPS, abrindo espaço na agenda, vai voltar correndo agora para o plenário para seguir nessa quarta-feira agitada dentro e fora do Congresso. Alex, obrigado pela gentileza, boa noite. Fica à vontade para as considerações, em especial a todo o público do ABC que nos acompanha nessa conexão ABC Capital Federal. Leandro, uma satisfação, parabéns pelo trabalho, vocês estarem aqui num dia importante, acompanharem os registros aqui de Brasília, e sempre à disposição para poder passar para a nossa população da nossa região todos os acontecimentos aqui nesse momento marcante. Volto a dizer, esse talvez seja a legislatura mais conturbada que nós tivemos na história. É importante vocês cobrirem, e por isso estão de parabéns. Um abraço a todos. Legal, conte conosco. Obrigado, deputado. Representando o ABC, o Alex Manente, uma das vozes do ABC no plenário. E o seguinte, nós estamos ao vivo, e ao vivo é assim mesmo. Daqui a pouquinho mais detalhes, falando de como foi o dia aqui. Agora tá tudo bem, tá tudo tranquilo, mas o seguinte, o Marcos Savoy já vai se posicionar aqui ao meu lado, e aí eu passo a bola para você, Amanda Sinac, aí ao vivo no estúdio da TV Grande ABC em São Caetano, e o Savoy vai estar a postos aqui para seguir nos detalhamentos. Pois não, Amanda, é com você aí no estúdio. Pois é, o Marcos Savoy também está na capital federal. Ele, que é o nosso apresentador, sempre muito polêmico do programa Sem Limites, e também está lá em Brasília acompanhando de perto os acontecimentos com o Leandro Amaral. Boa noite, Marcos Savoy.
15 a 20 segundos devido à transmissão, mas logo entra o Marcos Savoy para dar o retrospecto, tudo o que aconteceu durante o dia, hoje aqui em Brasília, um dia de muita polêmica, foi um dia de muitas manifestações e marcado por... nem foi uma manifestação muito legal, porque teve muito quebra-quebra, não foi bacana. Bom, a produção está me avisando que o Marcos Savoy já está no ponto. Boa noite, Savoy. Bom, Amanda Sinac, o Marcos Savoy aqui, como você está chamando, ao nosso lado aqui a postos para fazer esses relatos deste dia atípico aqui na capital federal, pois não? Doutor Ulisses Molitor no estúdio, Amanda Sinac, toda a nossa audiência. Marcos Savoy, boa noite, fica à vontade. Leandro Amaral, boa noite Amanda, doutor Ulisses aí no estúdio em São Caetano do Sul, a todos vocês aí que estão nos vendo agora. Olha, Leandro, o dia hoje vou te falar, hein, parece que não acaba nunca. Aliás, Leandro, para não deixar a minha irreverência de lado, daqui a pouco o Savoy vai fazer um striptease aqui na frente. Por quê, Marcos? É irreverência, eu vou fazer aqui na frente do plenário. Brincadeiras à parte, olha, hoje foi um dia mesmo... Você está tão exaltado quanto parte dos manifestantes. E a polícia também. E a polícia também. O pessoal meteu aqui, bomba hoje aí para todo lado. Bom, então, ó, acabou de sair aqui o deputado federal Alex Manente, concedeu entrevista ao Leandro Amaral, a nossa equipe, falando das votações agora em plenário, um clima assim não muito tranquilo, né, Leandro, pelo que ele avaliou, fora aqui a cobertura que nós transmitimos aí à tarde. Quem não viu, veja, né, está aí salvo na nossa rede social Facebook, subindo também para o YouTube. Então você veja como foi essa tarde aqui. Realmente foi uma tarde conturbada, uma tarde que realmente o pessoal veio para a mobilização democrática. Porém, sempre tem aqueles que, né, tem o desvio, tem fica um pouco mais o sangue quente, né, pelas condições partidárias, defesas partidárias, e aí, lógico, deu muita bomba aqui mesmo, como a gente podia notar, como foi mostrado aí, que o pessoal veio mostrar. Do outro lado tinha santo também? Não tinha, nem de um lado nem do outro, né? O que a gente sente muito é que nesse momento, né, a gente poderia estar em um outro patamar, assim, a economia... Discutindo as pautas efetivas, né? Crescendo um pouco mais, ainda bem, né, Leandro Amaral, que a pauta do resgate do FGTS para nascidos de setembro a dezembro foi votada nesta noite e madrugada, né? O que ela iria caducar no dia 1º de junho, né? E aí foi votada essa pauta, pelo menos, né? O trabalhador não se ferra tanto, né? Então, agora as outras medidas provisórias, são muitas medidas provisórias, tem um monte de medidas provisórias encalhadas das reformas propriamente ditas, né, Leandro Amaral? O deputado Alex Manente não disse nada, porque por enquanto está tudo muito trancado, a oposição fazendo seu papel ali de obstrução, e a oposição é boa nisso, né, Leandro? Não, a oposição é barbada nisso, né? Pessoal fazendo essa obstrução. Então é isso que nós temos aqui, né? Nesse momento aqui a gente vê uma paz, até tem turista aqui, né? Nesse momento é mais turista, o pessoal passando aqui, claro que é uma imagem belíssima, fazendo fotos, mas eu quero aproveitar a oportunidade do seguinte: eu sei que a Amanda tem as pautas lá com os questionamentos ao doutor Ulisses Molitor, que é advogado, especialista na área, já participou conosco, mas vamos deixar a pergunta para ele no ar do que a gente viu aqui hoje à tarde, em relação a pode, não pode. A pauta principal, como você disse, Marcos Savoy, ficou de lado. A gente viu a polícia exagerar por um lado e parte dos manifestantes exagerar por outro. Doutor, do ponto de vista jurídico, é assim que a gente resgata a essência da democracia e é assim que a gente tem um futuro melhor, independentemente de partido ou de pessoas?
Qual a tua pergunta, Marcos Savoy? Doutor, e assim, nesse momento aqui que nós temos todas essas tensões, né? O governo federal anuncia que está pondo o exército nas ruas, né? Isso pode ou não pode, né? Tem um decreto do governo federal, né, do presidente Michel Temer, né, não colocando tanque na rua tal, mas disponibilizando, caso seja necessário, o uso da força do exército, né? Pode ou não pode? Neste momento que estamos a 8 horas e 1 minuto. 1 minuto aqui em Brasília. E aí, Amanda, pode ou não pode? E só lembrando, Amanda, que nós vamos agora curtir a noite de Brasília. Não, nós vamos voltar ainda. Nós vamos voltar ainda. Estamos liberados, já ia curtir a noite de Brasília. Não. E aí, Amanda, doutor Ulisses, pode ou não pode? Obrigada, Leandro, obrigada, Savoy. Não pode, porque durante o programa o Leandro vai voltar e você também, Savoy, vai voltar com mais notícias aí de Brasília. E agora eu gostaria de agradecer a presença aqui em nossos estúdios do advogado criminalista e professor Ulisses Molitor. Boa noite, doutor. Boa noite, Amanda. É um prazer estar aqui mais uma vez com você nesse programa. Eu queria deixar meu boa noite para o Leandro e para o Savoy, que nos acompanham ao vivo em Brasília. Uma boa noite especial para os meus alunos da Universidade Municipal de São Caetano do Sul e os estagiários da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, onde eu trabalho também. É uma oportunidade muito bacana a gente poder estender os debates da sala de aula para o seu programa, né? E respondendo à pergunta dos colegas, né, essa questão, essa imposição, essa colocação do exército hoje nas ruas, ela tem previsão constitucional, sim. Existe um dispositivo na Constituição que se chama a garantia da lei e da ordem, onde quando a polícia ela não tem eficiência ou capacidade para conter eventuais distúrbios, né, o presidente ele pode acionar o exército, as forças armadas, para que essa contenção, desde que de uma forma comedida e não de uma forma tão exagerada, ela seja necessária. Porque esse exagero não é uma manifestação, né? É um ato de vandalismo, ele é algum outro tipo de ato, menos uma manifestação, né? Isso não justifica esse quebra-quebra todo que está acontecendo em Brasília, né? Porque as manifestações elas são válidas, elas são importantes para o nosso momento político. Inclusive está na Constituição, né? Sim, o direito à manifestação ela é possível, desde que de uma forma pacífica. A partir do momento que você depreda órgãos públicos, comete atos de agressão, causa até temor à população que eventualmente quer levar sua família para uma manifestação pacífica. A produção tem foto do fogo, dos ministérios, tudo queimado. Eu gostaria que a produção colocasse no decorrer do programa para mostrar o ato de vandalismo que aconteceu hoje em Brasília. Porque nesse sentido, a teórica possibilidade aí da utilização das Forças Armadas, ela é possível desde que a polícia ela não tenha capacidade de gerenciar a situação. Vale dizer que esse instituto da garantia da lei e da ordem, ela já foi utilizado outras vezes, na Copa do Mundo, nas Olimpíadas. Esse dispositivo ele foi utilizado no Espírito Santo, quando a gente teve um problema recente. Então não é algo que nunca foi utilizado, né? É um dispositivo que pode ser utilizado quando a polícia não tem essa possibilidade de agir à altura. No primeiro dia de trabalho do Congresso, após o terremoto provocado pela delação da JBS, o governo conseguiu avanços. Primeiro, aprovou na Câmara a medida provisória que autoriza os saques das contas inativas do FGTS. Agora, a medida provisória precisa passar pelo Senado para não perder a validade. Depois, conseguiu levar a reforma trabalhista para discussões em uma comissão no Senado. A oposição, porém, deu muito trabalho. Protestou, fez barulho e tentou travar o ritmo das discussões. No Senado, o clima está tenso. Quase descambou para pancadaria, isso mesmo. Parlamentares trocaram gritos, empurrões, xinga-xinga e tiveram que ser contidos. Uma vergonha para o Brasil que repercute no mundo inteiro.
E isso é só uma amostra de como serão os próximos dias na capital federal. Vamos fazer contato com o Leandro, que acompanha tudo lá de pertinho em Brasília, e eu pergunto, e aí, Leandro, o clima segue quente? Bom, estamos com um delay de 20 a 30 segundos, então logo mais o Leandro volta para falar sobre como está o clima lá. Voltou, a produção falou que voltou, ele está no ponto, vamos lá. O Gabriel Torres aqui, fazendo toda a repercussão em Brasília. A gente está de olho aqui no ao vivo na TV Grande ABC, de olho nos bastidores, na movimentação que ainda acontece no plenário, mas é importante, Amanda, doutor Ulisses e você que nos acompanha, a gente atualizar tudo o que aconteceu em Brasília ao longo desta quarta-feira. Primeiro, como a gente havia destacado, a agenda de manifestações, essa agenda capitaneada, encabeçada pelas centrais sindicais. Sindicalistas, na maior parte, tomaram posse aqui de toda esta área que tem aqui na esplanada dos ministérios, número oficial, cerca de 35 mil pessoas, segundo o governo aqui do Distrito Federal. Outro relato importante, logo que nós chegávamos, integrantes da tropa de choque, Exército, Polícia Federal, enfim, vários integrantes aqui de segurança estavam presentes no intuito de dissipar aí e até dispersar toda essa manifestação. Foi até de um certo encaminhamento até exagerado na avaliação de alguns, a ação da polícia, que usou ali bombas de efeito moral, gás lacrimogênio, por parte de alguns manifestantes também, como você pode acompanhar nas nossas redes sociais. A gente identificou ao longo de toda a tarde aqui, parecia uma guerra campal, pedaços de pau, pedaços de madeira, né, Marcos Savoy? Cabos de vassoura, enfim, um relato muito triste do que aconteceu nessa tarde, que chegou ao ponto do presidente da República, Michel Temer, fazer um decreto e fazer a publicação de forma extraordinária no Diário Oficial da União, no intuito de decretar ali a ação para garantir a lei e a ordem do país. Ou seja, na prática, nos próximos 7 dias, até o dia 31 de maio, as Forças Armadas poderão ficar aqui nesse espaço que você vê ao fundo, garantindo e reforçando a segurança aqui na esplanada dos ministérios, até porque o que aconteceu nessa tarde foi muito ruim, Savoy, principalmente com o Ministério do Planejamento e o Ministério da Agricultura tiveram seus prédios aí com princípio de incêndios, os prédios tiveram que ser evacuados aqui até por segurança e, claro, esta medida que foi tomada no intuito de manter a segurança causou ruído no Congresso Nacional. Por quê? A agenda política também transcorreu, Savoy. Você lembrava pela manhã, o presidente Michel Temer chamou uma reunião com 22 senadores, não participou o ex-presidente do Senado, Renan Calheiros, que já é decretadamente aqui oposição a Michel Temer, e no caso de Michel Temer pediu apoio, pediu falas, discursos públicos dos senadores em sua defesa, e os próprios senadores falaram: nós vamos até a página 2. Politicamente, não vai ganhar espaço nem no Senado e nem na Câmara, e isso o presidente Michel Temer já teve garantia, nenhum dos 12 pedidos de impeachment que foram protocolados na casa. Ou seja, o impeachment está longe. O que pode acontecer, e esse é o receio de todo mundo e a expectativa de todos, é como o deputado Alex Manente disse, o julgamento da chapa Dilma Temer, que pode ser cassada no próximo dia 6 de junho. Essa é a expectativa por aqui, Marcos Savoy. O presidente Michel Temer foi muito austero, até o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que o presidente exagerou e eles querem reduzir esse decreto aí para 1 dia, 2 dias e não para 1 semana, como foi estabelecido, Marcos Savoy. Na verdade é assim, né, Leandro Amaral? Teve a exacerbação, né, muito grande. O pessoal está com ali, né, os dois lados, aqueles dois lados que a gente temia, eles retornaram. Então, aqui a gente tinha um pessoal que era, lógico, totalmente contra o Temer, que é contra o Temer, né? Que é a favor aí das eleições diretas, o que, na minha opinião, é muito difícil acontecer nesse momento. Então, houve essa exacerbação. Aí foi-se assinado esse decreto. Como eu disse agora há pouco, não tem aqui, ó, a gente está verificando aqui, não tem, aquilo ali é polícia. Ó, Gabriel, mostra lá pra gente, ó, do outro lado ali, ó, é polícia militar, tem o pessoal aqui do legislativo, que cuida rotineiramente daqui, mas não tem, assim, o exército na rua com tanque, nada disso, entendeu? Acho que foi mais nessa
questão da manutenção da lei e da ordem mesmo, né? Não sei avaliar nesse primeiro momento aqui se foi ou não exagerado, mas é isso que se tem. Agora, numa calmaria muito grande, né? Até grilos estou ouvindo por aqui, hein? Agora, é assim, ó, só para encerrar minha participação, agora há pouco, tinha umas 3 ou 4 pessoas, aqui ao lado tem o Palácio do Planalto, né? E eles gritavam lá, vagabundo, alguma coisa, palavrões, gritando muito alto. E aí a gente já viu aqui viaturas da polícia passando por aqui. Então, essa é a minha participação por hoje aqui, Leandro Amaral. Não, Marcos, é importante nesse registro também dessa parte, Amanda, doutor Ulisses e você que nos acompanha, infelizmente a descrição do cenário, né? Além dos ministérios que foram pichados, depredados, até como nós citamos, planejamento e agricultura com princípios de incêndio, nós tivemos banheiros químicos aqui sendo destruídos, enfim, cenário muito ruim, vários vidros aqui de ministérios, também dos prédios ministeriais quebrados, tudo aquilo que a gente não quer para um momento tão democrático e tão importante como esse, Amanda. Obrigada, Leandro. Uma pergunta, doutor Ulisses. O Congresso tem clima para aprovar as reformas, depois de todo esse cenário de hoje? Não, eu acredito que não existe clima para aprovação de qualquer reforma. Muito embora seja necessário esse debate sobre as reformas trabalhistas, sobre a reforma previdenciária, não existe possibilidade disso ser julgado, ser votado num momento tão intenso para a nossa política. E como advogado e cidadão, qual a sua opinião sobre tudo isso que aconteceu? E que está acontecendo, né? Nós constatamos um momento aí de que a questão política ela deixou de ser uma questão partidária, né? O que outrora nós diríamos que era uma discussão, um debate de uma corrupção num partido, você percebeu que se trata, na verdade, de uma corrupção generalizada, de uma questão que envolve praticamente todos os partidos, né? E como cidadão isso causa muita revolta, causa muita repulsa, porque chega até... Descrédito, chega a cair num descrédito, porque você não sabe mais em quem confiar. A política ainda tem jeito? Tem como o cidadão recuperar essa confiança nos políticos? Sim, acredito que nós temos que ser esperançosos quanto a isso, quanto a reformulação dessa política, trazendo pessoas novas, trazendo pessoas boas, prestando atenção naqueles que efetivamente estão cometendo esses atos ilícitos, porque o que não pode acontecer é aquilo que já vimos outras oportunidades, de condenados cumprirem seus períodos e voltarem a exercerem funções no Congresso. Ou cair no esquecimento, né? Sim, justamente. Durante um tempo ele fica na mídia e depois ninguém se lembra mais quem era, o que aconteceu e acaba votando novamente. E aí eleições depois a pessoa volta fazendo as mesmas coisas, cometendo os mesmos delitos. Isso não é um pouco de culpa da própria sociedade que não dá a devida importância para analisar, ler, parar um pouquinho? Hoje o Luciano Luiz, que é o nosso apresentador aqui da Hora do Esporte, me falou, comentou no programa uma coisa bastante interessante. Se todo brasileiro cobrasse da política o quanto eles cobram dos jogadores de futebol e dos técnicos, já estava quase resolvido o problema. Sim, mas é um engajamento que eu percebo que está mudando a mentalidade da população, porque se você for analisar o descontentamento de 10, 20 anos atrás e o descontentamento hoje, onde as pessoas chegam a brigar sobre convicções políticas, então a gente verifica que está havendo uma mudança de mentalidade, mas toda mudança de mentalidade ela é gradual, a gente não consegue impor um jeito de pensar para uma sociedade de uma hora para outra, então essa maturidade política, ela vem aumentando, ainda que de uma maneira mais pausada. O escândalo não deixou de ser benéfico, então, Sim, né? O escândalo ele foi benéfico, mesmo vindo de alguém de uma reputação duvidosa, ele trouxe o seu benefício para esse momento indireto, político. Né? Sim. Outra vitória do governo foi a retirada da pauta da Comissão de Constituição e Justiça, da PEC que autoriza eleições diretas em caso de vacância da presidência da República. Logo, logo, o Leandro vai falar mais desse assunto, que tem que ser feito em até 6 meses antes do fim do mandato. Atualmente, a Constituição prevê que a eleição seja indireta, caso o país fique sem presidente menos de 2 anos antes do término do mandato.
Leandro, você que segue nos acompanhando aí de Brasília nesse momento, os políticos da base aliada recuaram daquele ímpeto inicial? Pois não, Amanda, e a pergunta que não quer calar é justamente essa, sobre o cenário político, doutor Ulisses, você que nos acompanha, se houve ou não, Marcos Savoy, o recuo da base em relação a esse ímpeto da renúncia ou da saída do presidente da República, Michel Temer. Alguns fatos, algumas nuances importantes para a gente destacar. Aliás, desde a nossa chegada do desembarque da reportagem no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, logo no início da tarde de hoje, inclusive no próprio voo, e a gente tem entrevista também nas nossas redes sociais, nós tivemos contato com o ex-deputado, ex-ministro do Esporte e também integrante de outras pastas, Aldo Rebelo, do PCdoB. E uma fala de muita cautela, assim como foi também a fala do Alex Manente agora há pouco, do próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Politicamente, o momento é de cautela. Na verdade, todo mundo está se posicionando, Savoy, você me corrige se eu estiver errado, como Pôncio Pilatos, e a gente falava isso ao longo da semana, Amanda, durante as passagens que parecem passagens bíblicas, porque na prática, ninguém quer assumir a pecha de ter condenado Michel Temer, em especial essa condenação política, porque a condenação jurídica, como a gente sabe, está muito longe de acontecer, até porque hoje a gente acompanhou todos os bastidores aqui do Supremo Tribunal Federal, e a Carmen Lúcia sequer deu qualquer tipo de encaminhamento. Então, todas as atenções estão para o próximo dia 6 de junho, que é a data em que o TSE vai avaliar ou dar início ao processo de avaliação do pedido de cassação da chapa Dilma Temer. Aí sim, dependendo desse desdobramento, o presidente da República pode perder o mandato, como disse também há pouco o deputado Alex, e aí, na avaliação até de alguns integrantes da base, poderia ser, se for o caso, uma saída honrosa, Marcos Savoy, porque ele não sairia com a pecha de corrupto ou de alguém que fez irregularidade prejudicial à nação, mas alguém que foi prejudicado por uma chapa que foi encabeçada por alguém que já foi impeachmentada, como é o caso da ex-presidente Dilma Rousseff. Então, na Câmara e no Senado, o momento é de muita cautela. Ninguém quer nem se expor a favor de Temer e, ao mesmo tempo, tirando, claro, os deputados e senadores de oposição, ninguém também já quer tocar aqui a oposição ou tocar o botão de que quanto pior, melhor. O momento é de muita cautela, é de muita prudência. E claro, todo mundo aguarda, em especial, Amanda, a posição do PSDB, porque o PSDB é o maior partido da base aliada, possui 4 ministérios, a maior bancada hoje de deputados e senadores ao lado do PMDB nesse consórcio governista, e a palavra de ordem até do próprio presidente interino, o senador Tasso Gereissati, que ontem comandou toda a articulação no Senado, é que o PSDB deve ter muita cautela. Cautela essa que não era para ter, por exemplo, com Aécio Neves. Até agora, Amanda, tucanos aí um pouquinho mais frios, não tem o mesmo discurso contumaz e contundente em relação a Aécio Neves e que a gente também destacou aí no nosso jornal Grande ABC Notícias em relação ao futuro dele. Mas, por enquanto, esse é o sentimento, Amanda. Desde o aeroporto, no nosso posicionamento, no nosso deslocamento até o Congresso, ninguém aposta absolutamente nada no que vai acontecer aqui em Brasília, a não ser aguardar esse próximo dia 6 de junho, quando pode acontecer alguma coisa de fato e de direito, que é o julgamento da cassação, a possibilidade da cassação de chapa Dilma Temer. Amanda. André Savoy, doutor Ulisses, todos querem lavar as mãos e jogar para a decisão do TSE cassar a chapa no dia 6 de junho? Evidentemente que o Congresso Nacional ficaria numa situação muito mais confortável, né, na medida em que o TSE resolvesse essa questão. E do ponto de vista prático, é muito mais interessante essa cassação para que houvesse uma sucessão, tendo em vista a proximidade dessa decisão e a própria demora de um processo de impeachment. A gente acompanhou recentemente o processo de impeachment da ex-presidente Dilma e a gente verificou que não é uma situação que acontece do dia para o outro. É que é demorado, isso, né? Um processo e essa demorado. situação ela se resolveria com uma decisão nesse sentido pelo TSE. E juridicamente, o senhor acredita que ninguém quer ficar com a fama de culpar ou até mesmo de tirar o presidente?
Acredito que de uma forma, sim, porque esses partidos que trouxeram o Temer à presidência, de uma certa forma, eles se declaram irresponsáveis ou eles se declaram culpados, né, em aceitar, em reconhecer esse erro do Temer. Então eles ficam numa situação desconfortável de buscar retirar alguém que eles contribuíram para que tomasse o poder de uma certa forma. Então eles preferem ficar numa situação mais inerte mesmo. É uma situação delicada, né? Sim, bastante. sim, evidentemente. O senador afastado Aécio Neves do PSDB divulgou um vídeo nesta terça-feira por meio da sua assessoria de imprensa que diz que ele é vítima de uma armação e que não ganhou dinheiro não com a carreira política. Vamos acompanhar esse vídeo. Quero me dirigir hoje a cada cidadão brasileiro de coração aberto. Eu devo isso a vocês, mas quero me dirigir em especial a você que acompanhou e confia nos meus 30 anos de vida pública, exercida sempre com dignidade, com honradez, em que sempre respeitei cada voto que recebi. Nos últimos dias, e vocês podem imaginar, minha vida virou pelo avesso. Eu fui vítima de uma armação conduzida por réus confessos que só tinham um objetivo: livrar-se dos gravíssimos crimes de que são acusados, mesmo que para isso tentassem implicar pessoas de bem. Essa armação me tornou hoje alvo de acusações e de suspeitas e levou a medidas injustificáveis, como a prisão de meus familiares que não cometeram, reafirmo aqui, nenhum ato ilícito. O fato verdadeiro de tudo isso é apenas um, e devo a vocês essa explicação. Há cerca de 2 meses, eu pedi a minha irmã Andréia que procurasse o Sr. Joesley e oferecesse a ele a compra de um apartamento onde minha mãe vive há mais de 30 anos, herança de seu ex-marido e que havia sido colocado à venda. Com parte desses recursos, eu poderia então pagar as despesas com a minha defesa em inquéritos que tenho certeza serão arquivados. E fiz isso porque não tinha dinheiro, não fiz dinheiro na vida pública. A partir daí, esse cidadão armou uma encenação e ofereceu um outro caminho. Um empréstimo de 2 milhões de reais, que era o que nós calculávamos, teríamos que gastar ao longo dos próximos anos. Esse dinheiro, é claro, seria regularizado através de um contrato de mútuo, até para que meus advogados pudessem ser corretamente pagos. Mas como ficou claro, depois de tudo que assistimos, esta nunca foi a intenção do criminoso. Pois é, doutor Ulisses, essa foi a primeira declaração de Aécio logo após a divulgação da delação premiada dos executivos do Grupo JBS. Antes do vídeo, o senador só havia se manifestado por meio de notas de advogados e também da sua própria assessoria. Na delação, o empresário da JBS, Joesley Batista, entregou uma gravação de 30 minutos, onde o senador, que também é o presidente nacional do PSDB, pede 2 milhões de reais para, supostamente, pagar a defesa dele na Operação Lava Jato. Aí, após essa divulgação da delação, o ministro Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato, afastou o Aécio do mandato de senador a pedido do Ministério Público Federal. Mas ele teve a irmã e o seu primo preso. Leandro, você que está na nossa escuta ao vivo, diretamente aí de Brasília, vai uma pergunta. Com toda essa história, ainda existe sobrevida para o Aécio? Bom, politicamente a situação de Aécio é das mais complicadas. Eu diria até que, segundo a avaliação dos bastidores, um quadro irreversível, politicamente sepultado, o senador afastado, o presidente afastado também do PSDB nacional, Aécio Neves. E agora com essas palavras, Amanda, doutor Ulisses e você que nos acompanha, eu acho que é no mínimo brincar com a inteligência do povo brasileiro. Ou seja, pelo que eu entendi, então pelo fato dele não ter acumulado bens, não ter acumulado
pagando capitais, ele pode então contrair a dívida que ele quiser, desde que tenha um amigo para pedir. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar tudo aqui antes de retornar para a TV Grande ABC amanhã e vou ligar para você, Marcos Savoy, para você me emprestar uns milhõezinhos aí para eu pagar a conta. O que você acha? Não, eu tinha até separado aqui, eu separei doisinho. Dois? Quantos dois você tem no bolso? Não, pro Aécio Neves. Dois. Não é porque eu tava com 2 milhões. É? 2 milhões. Entendi. Isso aí ele não paga nem... Ele falou que era para pagar o advogado Toron, mas isso aqui não paga nem a chave do escritório. Porque, na verdade, eu fiquei com dó do Aécio agora. Puxa, coitado, rapaz. Então aquela casa lá, aquele imóvel, né, no centro de Belo Horizonte, um imóvel que o Joesley falou assim, velhinho lá, mas eu paguei 17 milhões porque era pro Aécio aí, pô. Ana? Então aquele imóvel lá, velhinho, que pagou 17 milhões, então ele precisou vender para pagar as dívidas. Pelo amor de Deus, né? Certo? Então, e aí, viu, Leandro, tem muita avaliação. Vamos ver um pouquinho aqui mais. Vamos aqui para claridade, para luz. Vamos usar coisa que o Aécio está muito longe. Tem muita gente dizendo o seguinte, que esse vídeo dele aí, na verdade, ele não deveria ter gravado, porque foi mais um tiro no pé. Foi a pá de cal. Foi mais um tiro no pé. Leandro, voltando ainda antes, né? A gente já volta, o Leandro completa falando do Aécio, voltando um pouco antes, é o seguinte, o mundo aqui, dentro do Congresso, né, onde o nosso querido Gabriel vai mostrar aí, o mundo aqui dentro é totalmente diferente daquele mundo que estava ali fora fazendo mobilização, entendeu? Porque esse aqui dentro aí da onde você está vendo, que é o Congresso Nacional, isso aí é o mundo político. Né? Então, se você falar, já perdeu a base, não perdeu a base, é muito difícil, sabe por quê? Na verdade é assim, o governo Temer, né? Ele está um governo pragmático, totalmente pragmático. O que é pragmatismo nesse tipo de política brasileira? É o toma lá da cá, o que a Dilma não fez. A Dilma perdeu totalmente o Congresso, perdeu na verdade o Congresso quando ela não quis fazer um acordo com Eduardo Cunha, para que ele sim tivesse ali como primeiro secretário o Arlindo Quinalha, que seria outra pessoa do PT, bateu de frente com o Eduardo Cunha para que ele tivesse ali como disputa, né, o Arlindo Quinalha. Então, esse aqui é um outro mundo. Então não dá pra gente falar, não, agora perdeu a base, agora não tá. Não é isso, né? E o momento do Temer também é um momento delicado. Agora, tem as duas vertentes, uma que o Leandro falou, que pode ser que ele saia vítima. Olha, eu fiz parte dessa chapa que me ferrou, não sei o quê. E tem a outra informação que eu tive hoje pela manhã, que é o seguinte, tem ministro que pode pedir vista, né? E quando estender mais o prazo. E quando o ministro pede vista, na verdade ele senta em cima do processo, certo? Então pode demorar uma semana, como pode demorar um mês e um ano. Então, isso nós estamos falando desse julgamento do dia 6 no TSE. Faltam mais ou menos 2 semanas, né? Isso, até lá. Exatamente. Então, em 2 semanas, tudo pode mudar, certo? Para melhor ou para pior. Para melhor ou para pior. Então a gente tem que ir acompanhando e você com certeza acompanhará aqui na TV Grande ABC nos nossos programas jornalísticos ou nos outros programas da casa. E rapidamente no nosso recorte regional, Amanda e você que nos acompanha, falando do PSDB, Savoy, PSDB regional também dividido. Prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, pediu a saída do presidente Michel Temer, diz que o PSDB também deve sair da base, eleições indiretas, e o indicado dele seria o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Já o presidente do PSDB de São Caetano, o vice-prefeito Beto Vidoski, pediu cautela, pediu um prazo aí de 48 horas para ver o andamento, o transcorrer dos fatos, até emitir ou deliberar alguma posição mais oficial. O Beto, que também faz parte da direção nacional do PSDB. No PSDB nacional é o seguinte, toda cautela nesse momento, porque o PSDB nacional quer usar o PMDB para a próxima eleição.
Entendeu? Então, ele tem toda a cautela. Então, houve uma exacerbação aí de, não, agora vão romper, tal. Aí veio o pessoal, né? Os tais cardeais do partido, mandaram baixar a bola, lembraram que 2018 tem eleições e o PSDB vai precisar do PMDB também. É isso. E da nossa parte aqui, Amanda, só agradecimentos. Primeiro a toda a nossa equipe. Luana, Larissa, a Carol, a Maiara, aos apresentadores, ao Luciano Luiz, ao Maurício Sanches, Marcos Savan aqui conosco ao longo de todo o dia, ao Gabriel Torres também aqui conosco, toda a nossa equipe técnica aí, o Ed, o Jota, o Vitor Oliveira, todo mundo se esforçando muito, e também parabenizar você, Amanda, pela condução do programa aí nos estúdios. Graças a esse engajamento e esforço de toda a equipe da TV Grande ABC, é que a gente pôde sair da mesmice do dia a dia e não só mostrar para o ABC o que acontece em Brasília, mas também estar presente em Brasília para ser os olhos do ABC e mostrar que o que acontece aqui interfere no dia a dia da sua casa, porque não tem outro caminho senão a política para transformar a vida das pessoas. Parabéns a toda a equipe, é um orgulho vestir a camisa e fazer parte desse time. Obrigado, Savoy, boa noite. Até mais, boa noite. Até mais, é isso aí. Valeu. É com vocês aí no estúdio. Encerramos aqui essa parte no Grande ABC Notícias da Conexão Brasília-ABC. Forte abraço, Amanda, doutor Ulisses. É com vocês aí em São Caetano. Muito obrigada, Leandro, Savoy. Vocês fizeram uma cobertura incrível do dia de hoje em Brasília. Deixo aqui meus parabéns. E uma pergunta para o doutor Ulisses. Você ficou surpreso com o envolvimento do Aécio, que sempre passou e sustentou uma imagem de bom moço? Isso surpreendeu esse posicionamento dele? Infelizmente, a gente não pode dizer que a gente fica surpreso quando nós vislumbramos aí um político envolvendo em situações de corrupção, né? As questões políticas e o envolvimento com corrupção, nós visualizamos aí, independente de qualquer bandeira partidária, desde que a nossa Constituição de 88 trouxe um novo processo para a eleição de presidentes, né? O que aparentemente a gente fica surpreso é o total sentimento de impunidade e de desrespeito às leis que a gente verificou no discurso dele dentro das gravações, na medida em que ele se sentia de uma forma totalmente tranquilo quanto a qualquer acusação que porventura poderia acontecer contra ele, né? Como se ele estivesse acima de qualquer risco de agressão. E o vocabulário dele, do Aécio, mostrado na delação, condiz com o vocabulário de um senador e de alguém que quase chegou à presidência da República? Não, infelizmente não. A gente percebe que o vocabulário dele demonstrou que ele está muito aquém das necessidades que um país ele precisa, né? Essa semana a gente percebeu que, seja lá qual fosse o resultado da última eleição para presidente, a gente estaria fadado aí a um insucesso. Então, independente da Dilma ter conseguido ou ele ter vencido, a gente não ia conseguir alçar voos melhores. E por falar em Aécio, a defesa do senador afastado apresentou um recurso no STF contra essa decisão que o afastou do mandato após abertura de inquérito que o investiga por corrupção passiva, obstrução da justiça e organização criminosa. Qual a sua opinião sobre todos esses indícios para essas situações? Diante da narrativa que foi apresentada, que a gente visualizou na imprensa, é de se observar que o afastamento dele de senador, isso foi uma medida necessária, que efetivamente deveria ter acontecido mesmo, e ainda bem que foi, né? O que me causou estranheza do ponto de vista técnico é não ter sido decretada a prisão dele, na medida que aqueles que trabalhavam para ele quanto às ilicitudes por ele cometidas foram presos, e ele, numa condição aí supostamente de mandante, acabou tendo o direito de responder em liberdade. Seria a mesma coisa você punir apenas aquele sujeito que cumpre a ordem do criminoso maior. E existe salvação jurídica para o Aécio, doutor?
Acredito que não, né? Acredito que ele está, fatalmente ele vai ser condenado, porque as provas produzidas contra ele, elas seguiram a lei de organização criminosa, e na medida em que as provas elas foram produzidas dentro da legalidade, você tem uma tendência maior a conseguir o sucesso quanto à condenação. Aquilo que acaba sendo mais complicado, que eventualmente, é se a origem das provas que forem produzidas contra alguém, elas forem dotadas de ilicitude, porque aí o juiz ele não teria como condenar. Mas como as provas foram bem produzidas, né, a chance de condenação para ele é bem grande. Doutor, ele não está preso porque ele é senador e tem foro privilegiado? O foro privilegiado, ele acaba deixando essa situação confortável para políticos corruptos? Eu acredito que se ele não tivesse essa prerrogativa de função, ele fatalmente estaria preso, sim, né? Na verdade, ele não está preso porque entenderam que não existiriam motivos para a prisão preventiva do Aécio Neves. Mas a gente observando até o discurso dele, as falas dele dentro daquelas gravações que foram feitas, a gente visualiza que existiam motivos, sim. Para mim foi uma surpresa não ter sido decretada a prisão dele. O fator político, ele preponderou nessa não decretação da prisão dele, sim. Importante lembrar aqui que não está em questão a importância do instrumento da delação premiada, porque é através desse instrumento que pessoas físicas e jurídicas ajudam na investigação de crimes. Isso tudo em troca, claro, da atenuação de pena. A colaboração premiada, que está em vigor há muito tempo em vários países, consagrado pelos resultados positivos, foi instituído aqui no Brasil no ano de 2013 na Lei 12.850 sobre organizações criminosas, ironicamente sancionada pela então presidente Dilma Rousseff. O balanço que a Lava Jato periodicamente atualiza comprova o êxito da investigação. O que se encontra em debate agora é o espírito com que o Ministério Público tem negociado essa atenuação de pena com os criminosos confessos. Eles fazem a delação em troca da ajuda no paradeiro de quadrilhas e na revelação de corruptos dentro do governo. E esse debate cresceu bastante com o acerto feito entre Procuradoria-Geral da República e os irmãos batistas do grupo JBS. A gravação com a delação de Joesley, que fez do Temer, né, que foi contestada pelo presidente há pouco tempo, a do tucano também Aécio Neves, e os entendimentos com o deputado Rocha Loures são explosivos em si, como também é explosivo o que a Procuradoria oferece aos irmãos. Imunidade em outras investigações relacionadas ao caso e perdão judicial, que vai depender, claro, da palavra final do juiz, ou seja, uma anistia integral. Essas condições que vêm sendo feitas na Lava Jato já haviam sido muito criticadas, mas a anistia dos irmãos Batista tem sido vista como uma overdose de benevolência, um verdadeiro desrespeito com quem paga pesados impostos, bilhões deles destinados ao próprio grupo JBS no governo Lula e Dilma. Diante de tudo isso, o Marcelo Odebrecht parece até vítima de rigores medievais. Vai completar agora, em dezembro, 2 anos e meio que ele está preso em Curitiba e ainda vai ficar mais 5 anos, doutor, em prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica. Aí fica a pergunta de toda a nação. O crime compensa, doutor? É bem pontual essa pergunta, na medida em que hoje em dia a gente verifica muitos argumentos contrários à delação premiada, mas efetivamente a delação premiada ela tem um efeito positivo. A gente visualiza que foi desproporcional, sim, uma imunidade total
para os donos da JBS. Mas, se a gente for analisar sob o ponto de vista de uma proteção maior à nação, os efeitos dessa delação premiada são importantes, porque o que seria mais importante para o país, né? Você tivesse 2 empresários presos ou uma classe corrupta inteira desmantelada? Então, se você for analisar, ainda que a gente saiba que a gente está discutindo com uma discussão entre bandidos, estamos falando entre criminosos, delator e delatado são criminosos, nós não podemos esquecer disso, né? Mas, na medida em que essas delações, elas conseguem trazer esse efeito devastador, mas positivo, né? A gente vê uma grande benesse para o país. Talvez se o Marcelo Odebrecht tivesse feito delações com tamanha intensidade quanto ao governo anterior, nós conseguiríamos já ter afastado políticos corruptos de uma maneira bem mais intensa e bem mais rápida, né? Então, mesmo a gente visualizando aí a desproporcionalidade dessa imunidade dado aos irmãos que são donos da JBS, né, existiu um efeito positivo sim, que foi praticamente aniquilar aí boa parte da classe corrupta, da classe política corrupta do nosso país. Doutor Ulisses Monitor, muito obrigada pela participação e com isso encerramos essa edição especial do Grande ABC Notícias com a participação do Leandro Amaral diretamente e também do Marco Savoy diretamente de Brasília, trazendo para nós aqui do ABC todo o bastidor dessa guerra campal, podemos dizer assim, né, doutor? Sim, sim. Que aconteceu hoje. E meu muito obrigado aos nossos internautas que sempre deixam o nosso programa muito mais dinâmico. Obrigada, doutor Ulisses. Eu gostaria das suas considerações finais e saber se o Brasil ainda tem solução? Sim, a gente tem que pensar positivamente, acontecendo uma eleição no próximo ano que chega, a gente tem que pensar que existe a possibilidade de uma melhora, desde que a gente não venda nossos votos por migalhas, não aceite votar em qualquer um, não despreze os currículos daqueles sujeitos que estão se candidatando a cargos públicos. Muito obrigada a todos. Aguardamos todos no jornal Grande ABC Notícias amanhã, a partir das 19h30. E muito obrigada, doutor Ulisses. Obrigada a todos. Uma boa noite.